Olá, gente, tudo bem? Que bom poder conversar com vocês a partir de hoje, usando uma nova ferramenta, usando um novo canal, né? A gente vai começar a trabalhar em algumas aulas nesse sistema, onde o senhor projeta a imagem, aparece, né, na telinha, como você está vendo aqui, certo? Aqui, isso. E aí a gente vai analisando algumas imagens, é, como se fosse uma explanação, ou na TV, na sala de aula, ou no quadro, né? E de uma certa forma a gente consegue daí trabalhar o conteúdo e consegue também ter uma interação com a linguagem que vocês estão mais acostumados, certo? Então hoje a gente vai fazer uma revisão do continente africano. Depois o senhor lá no Telegram quer que você comente o que você achou, alguma coisa que o senhor possa fazer para que te ajude a compreender ainda mais o conteúdo, para nós melhorarmos, e assim a gente vai avaliando e vai, né, afinando para que a gente, além de ter a aula, tenhamos aulas com qualidade. Como vocês já estão vendo, a gente vai trabalhar o continente africano, que nada mais é do que o continente que nós estamos trabalhando de base, né? Então é o primeiro continente que a gente começou a ver no oitavo ano. No oitavo ano a gente vê 2 continentes, enquanto que no nono ano a gente vê os outros 3, né? A gente vai ver a Europa, vai ver a Ásia e a Oceania no próximo ano. Esse ano é a África e a América, tá bom? Vamos começar? Então, aqui o senhor projetou para vocês a imagem do mapa mundi, né? Ou pelo menos parte dele, né? Porque para nós o que é importante aqui o continente africano. E aí eu chamo a atenção para vocês para nós darmos os pontos extremos, né? O que nós temos ao redor do continente africano quanto divisões naturais, tanto porções de terra como porções de água. Então, aqui na costa oeste da África, que é essa região aqui, nós temos o Oceano Atlântico. Esse mesmo oceano que foi tão utilizado durante as navegações, né, para sair de Portugal, Espanha, descobrindo novas rotas de comércio, né? A costa africana, ela é bem conhecida já do europeu lá muito antes da descoberta do Brasil. Por quê? Porque eles queriam chegar à Índia. Você já viu o trajeto que eles faziam? Então, Portugal, Espanha aqui, né? Península Ibérica, você consegue enxergar o cursor? Acho que sim, né? E aqui a Índia, ó. Então, eles faziam essa volta. Aqui, bem ao sul do continente africano, eles chamam de Cabo da Boa Esperança. Inclusive, tem uma cidade, uma sede administrativa do país África do Sul. Então, eles faziam esse contorno, ó. Vinham por aqui, faziam esse contorno e iam até as Índias. Lá pelos anos, né, que foram passando, a gente sabe a história, ou achou, ou descobriu, ou, né, cada um tem uma interpretação. Eles aportaram aqui na região Nordeste e descobriram o Brasil. Mas, vamos lá então. Costa oeste do continente africano, nós temos o Oceano Atlântico. Ao sul, aqui, ó, no Cabo da Boa Esperança, nós temos a ligação de 2 oceanos, o Oceano Atlântico, que é esse aqui, com o Oceano Índico, que é este aqui, tá? Além disto, no norte do continente africano, nós temos o Mar Mediterrâneo, aquele mesmo mar que a gente escuta muito nas aulas de história, quando fala do Império Romano, quando fala dos gregos. Nessa pontinha aqui, ó, nós temos o Estreito de Gibraltar, em torno de 14 quilômetros ali, é o que tem como distância, né, do continente africano para a Europa. Além do norte aqui, nós temos nessa parte mais nordeste essa ligação com a Península Arábica, que é essa partezinha que também é chamado ou também conhecido como Oriente Médio. E no extremo leste, que é essa região aqui onde o cursor está passando, nós temos o Oceano Índico. Além disso, a África é composta por algumas ilhas, também que estão ao seu redor. A principal, ou a mais conhecida, é essa aqui, Madagascar, né? É a mesma do filme, isso aí. É importante também a gente destacar que o continente africano ele é o terceiro maior continente em extensão, né? Ele só perde para a Ásia, que está aqui, né, bem ao norte, o continente americano, que está aqui, a oeste, e aí vem a África. Depois vem os outros dois, né?
os outros 2 continentes que sobram, que restam. Vamos para o próximo mapa? Então, aqui o senhor botou um mapa político para explicar uma coisa para vocês. Quando a gente fala em continente africano, muitas vezes a gente cai numa tentação de usar um termo, África Norte e África do Sul. A África do Sul é o país. Então, diferente da América, eu não posso usar América do Sul, América do Norte e América Central. No caso, vamos supor, África do Norte, África do Sul e África Central. Por quê? Porque tem um país com o nome África do Sul. É a mesma coisa que, por exemplo, a Argentina, ao invés de se chamar Argentina, se chamasse América do Sul, entende? Então, eles usam 2 termos. Para esses países que estão ao norte do Egito, do deserto do Saara, eles chamam de África do Norte, ou África Islâmica, ou África Muçulmana. Para os países que estão abaixo do Saara, ou seja, são sub-Saara, eles chamam de África subsaariana. Então aqui tem alguns países que são importantes a gente destacar. Esses países aqui tem alguns que são muito parecidos com nossa cultura, porque são colonizados por portugueses, assim como nós também somos colonizados, né? Então Angola é considerado um país irmão e Moçambique. Algum tempo atrás foi feita uma reforma na escrita da língua, né? E foi estabelecida uma regra padrão do português para que afinasse o tipo de escrita, o tipo de regras, por exemplo, as mais variadas, como acentuação. E aí isso foi feito para que Portugal, Angola, Moçambique e Brasil tivesse uma produção textual muito parecida, né? Para que não se diferenciasse tanto uma mesma língua na hora de escrever. Essa cultura aqui portuguesa, ela está presente com uma força maior nesses 2 países, mas de fato o primeiro grande senhor desse território é aqui no continente africano. Claro, a gente pensando pós-navegações, né? São os portugueses, então eles dominavam toda essa região costeira. Antes disso, a África é um continente com uma riqueza cultural gigantesca. E eu vou destacar para vocês, principalmente aqui, o Império Egípcio, né? O Egito hoje ele fica na África, tem muita gente que não sabe, né? Porque realmente a cultura deles é bem peculiar, né? Então o Egito fica aqui, bem ao norte da África, né? E ele dominou um vasto território, principalmente essa região aqui onde o senhor está passando o cursor, que é a extensão do rio Nilo, tá certo? Vale destacar também que existe aqui uma divisão entre Europa e África, aqui ó, bem pequenininho. Aqui o estreito, o canal que o senhor falou para vocês, que foi construído, esse canal não existia, ele foi cavado literalmente pelo homem, que divide Ásia e África, e aí nós temos os pontos extremos do território, tá bom? Vamos para o próximo mapa? Então aqui nesse próximo mapa, você deve estar achando estranho que ele está ali, Oceano Atlântico, né? Porque é espanhol, tá? Aqui a gente tem algumas características que é importante a gente destacar. Grande parte do território africano é composto por desertos, e eu vou destacar 2 aqui para vocês. O deserto do Saara, que é um deserto gigantesco, ele fica aqui no norte. E é muito interessante que quando a gente estuda a questão dos climas, a gente sempre associa o clima como a vegetação como uma consequência do clima, né? Se isso fosse verdade, aqui nós teríamos um clima tropical, porque olha aqui o que passa aqui, o Trópico de Câncer, né? Passa bem no deserto do Saara. Só que aqui a gente vai ter um clima semiárido, né? E essa é uma influência por causa da vegetação. Então, aqui inverteu a ordem. A vegetação interferiu no clima. Então, o deserto do Saara, aqui, é um deserto muito importante. Ele é o maior deserto quente, é um dos maiores desertos quentes, né, da Terra. Não é o maior deserto, mas é um dos maiores. Aqui nós temos o deserto do Kalahari, que fica ao sul, que é uma região também das savanas, mas aqui. É importante a gente destacar esse Rift Valley, essa região aqui, ó, aqui é um local de fratura, né, de divisão do continente africano.
Eu tenho certeza, eu vou voltar alguns mapas, tá? Eu tenho certeza que um dia você já olhou isso aqui e disse, nossa, o Brasil encaixa perfeitamente, ou quase perfeito na África, né? Isso porque aqui nós temos placas tectônicas que são divergentes, elas estão indo em direções contrárias, né? Então houve uma separação dessas placas tectônicas. Essa separação, ela está ocorrendo aqui também, ó, nessa região. E o que está ocorrendo aqui? Está ocorrendo uma separação, está criando esse vale. Esse vale aqui, ele cria dois dobramentos, que são importantes. O dobramento que eu vou chamar a atenção para vocês é o Monte Kilimanjaro, ele fica aqui onde está esse número 1. Esse monte aqui é o maior pico do continente africano. Se você já viu Madagascar, ele aparece lá no Madagascar, lá no desenho, né? Ele é um monte com mais de 5.000 metros de altitude, é a maior elevação do continente africano e também vale a pena a gente destacar. Depois aqui o Lago Vitória, eles davam esses nomes assim de reis, tal, por causa do período de colonização, né? Então, aqui o Lago Vitória, que é uma das cabeceiras do Nilo, e você já ouviu falar no Rio Nilo? O Rio Nilo é um lago de origem glacial, ou seja, ele nasce num lugar onde neva, onde tem gelo, né? E aí ele começa o seu corpo ser formado, o seu leito ser formado pelo derretimento. E aí ele vai em direção aqui ao mar Mediterrâneo até a sua foz, que é aqui, ó, o delta do Nilo, nessa região aqui onde o senhor está mexendo o cursor. Tá? Então aqui é o Rio Nilo, que vocês já ouviram falar tanto nas aulas de história, né? Além disso, é importante a gente destacar, dentro da questão do relevo do continente africano, que ele tem algumas cadeias montanhosas aqui ao norte, né, como a Cordilheira do Atlas, bem aqui, ó, fica quase na divisa, né, como o senhor mencionou para vocês, fica no território do Marrocos. E é importante ainda a gente destacar essa península que você vai ouvir falar muito, porque ela constantemente ela está em guerra, né? Essa região aqui, ó, que é a Península da Somália, ou algumas vezes ela é chamada também de chifre da África, né? Porque parece mesmo um chifrezinho assim, né? Então é importante, às vezes aparece lá no ensino médio, daí tipo, nunca ouvi falar. Ó, presta atenção. Aqui eu tenho outro mapa, que é o mapa da hidrografia. Então aqui a gente destacou alguns rios que são importantes, o senhor escolheu eles. Na verdade, o senhor, quando faz prova, eu sempre cobro dois dos alunos. Três questões que são importantes. A questão dos oceanos, né, que estão ao redor, que banham o continente africano. O Rio Nilo, que é o segundo maior rio em extensão do planeta Terra. É um rio super importante, várias atividades econômicas, além da irrigação, da plantação, né, até a produção de energia é feita através dele ali. A bacia do Congo, que é uma bacia importante, aqui fica bem na região equatorial, ó, tem um clima equatorial, e o próprio Lago Vitória. Acho que foi 4, né? 1, 2, 3, 4. 4. Foi 4 aspectos. Tá bom? Esses aqui são aqueles que a gente destaca e dá mais atenção. Aqui nós temos o mapa dos climas do continente africano. É importante a gente destacar que esses climas são fortemente influenciados pelo Saara, pelo deserto, né? Então, no extremo norte nós temos essa região aqui que é um clima mediterrâneo. Depois nós temos o semiárido. Esse semiárido ele vai ser chamado em alguns casos de Sahel. Lembrando que quando eu uso o nome Sahel, eu estou dando o nome de vegetação e não de clima, tá? Porque o clima é o semiárido. O Sahel é uma zona de transição. Sempre que eu vou de um clima extremo para o outro, é importante a gente ressaltar algumas coisas. Então, eu tenho uma zona de transição. É a diferença desse extremo, né? Então, aqui eu tenho deserto, é o Saara, apenas oásis aqui. E aí, aqui eu tenho floresta equatorial. Floresta equatorial, para você relembrar, é a mesma floresta amazônica. Só, claro, eu não chamo amazônica, eu chamo ela de equatorial. Eu dou o nome da linha que passa por ela, porque eu não estou na Amazônia. Então, é essa região aqui, ó. Então, de floresta para deserto, eu tenho que ter uma transição. E aí entra o Sahel, tá bom? Então, voltando lá, Mediterrâneo, aí eu tenho o semiárido, que é essa transição, o desértico, que é esse clima aqui que a gente apontou antes, né? Depois esse clima tropical, e aí tu pode te perguntar, Sor, peraí, confundiu a minha cabeça. O tropical não é aqui, na linha pontilhada? E não é aqui, ó, também na linha pontilhada? É porque quando eu estou num local que eu não tenho uma característica de umidade tão elevada,
em uma sazonalidade de chuva tão regular como o equatorial, mas eu estou numa zona de trópicos, eu chamo ele de tropical. Vamos ver se você entende? Então eu tenho trópico aqui e trópico aqui. Eu não vou dar o nome desse clima pela linha que passa nele, mas por onde ele está, dentro. Então, tipo, ele está aqui, ó, dentro desse espaço, então ele vai ser chamado tropical, porque ele está entre trópicos, ou zona intertropical, entre os trópicos, certo? Depois eu tenho algumas aqui que é importante a gente destacar, que é o frio de montanha. Por que frio de montanha? Porque lembra, dentro da formação do clima, altura é importante. Locais mais altos tendem a ter uma temperatura mais baixa. Então eu tenho aqui o frio de montanha, que são os locais onde eu tenho os picos, aqueles que o senhor mostrou lá no relevo para vocês, tá bom? E lógico, o equatorial aqui que a gente já havia comentado, né? Certo? Aqui tem o desértico por causa do Kalahari, que é aquele deserto que o senhor havia mostrado para vocês antes. Aqui nós temos o clima, a questão da vegetação, então vamos lá. Basicamente vai ser muito próximo do que é clima. Então aqui no rosinha, bem aqui no norte, ó, tá vendo? Que tipo de clima ali, que tipo de vegetação nós vamos ter? Nós vamos ter a vegetação que é a mesma do clima. Então, volta uma, olha lá. Qual é a vegetação lá no norte? Mediterrâneo. E agora? Mediterrâneo, certo? Então, ela meio que se completa. Depois eu vou ter aqui a vegetação desértica. Como o senhor falou aqui, tu vai encontrar alguns oásis. Depois nós temos esse marronzinho, que são as estepes. No caso, as estepes aqui, elas são chamadas de Sahel, transição, lembra? Depois eu vou ter um verdinho claro aqui, que é uma floresta, uma vegetação um pouquinho mais úmida. Depois aqui no centro, bem úmida. Tipo assim, tá vendo? Ó? Muita chuva, chuva, menos chuva, pouca chuva, quase nenhuma chuva, certo? Eu vou fazendo uma transição. Esse amarelo aqui é a savana, aqui é onde a gente vê, né, os filmes, vê aqueles documentários, geralmente eles são aqui, ó, gravados nessa região mais central aqui do continente africano, certo? Acredito que foram todos, né? Então vamos lá, Mediterrâneo. Qual a característica do Mediterrâneo? Estações do ano bem marcada, tem períodos de seca e chuva, não tem um frio tão forte assim, não é tão intenso. A vegetação das estepes, aí é um período, um local mais seco, né? Então, os estepes aqui começa aqui, faz a volta, ó. Deserto, grande amplitude térmica diária, ou seja, dentro de um dia a temperatura pode variar em torno de 50 graus. Depois a savana, aí a savana, 2 estações, seca e chuva, então tem seca e tem chuva, acabou. O equatorial, quente e úmido, muito quente, muito úmido. E vegetação de montanha, que é uma vegetação que tem que se adaptar a uma altura do terreno, né? E aí, consequentemente, o frio. Que você tenha gostado da nossa videoaula. Se você tem alguma dúvida, você pode fazer a pergunta lá para o senhor no Telegram. Eu vou estar lá te esperando para te ajudar, tá bom? Hoje nós vamos ter mais uma atividade, então continua ali, segue o roteirinho no eClass, que é importante para nós, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.